Fala meu povo, tudo bem com vocês? Hoje eu quero fazer um vídeo mostrando sobre o lançamento de call. O lançamento de call ele pode ter dois tipos, coberto e descoberto. Qual a diferença entre eles? Será que vale a pena fazer o lançamento de call? Será que tem alternativas melhores? Até porque na economia você não tem que pensar só naquilo que vai te trazer um retorno. Você tem que olhar no macro e verificar se tem algo melhor do que aquilo. Porque o custo de oportunidade tem que ser embutido também na sua decisão na hora de investir. Então é isso que nós vamos ver hoje no nosso vídeo de hoje. Então fica até o final aqui. Se não for inscrito no canal, já se inscreve. Ativa o sino de notificações, que assim você fica atento a tudo que nós formos postando aqui ao longo do tempo. Então eu te vejo depois da vinheta. Será mesmo que o lançamento de call ou a venda de call é a melhor estratégia a se fazer? Primeiro nós vamos entender o que é um lançamento de call. O lançamento de call, quando você enxergar o nome lançamento, pense em venda. Você está vendendo algo. E para você vender algo, você não precisa ter esse algo para você fazer a venda. Hoje, mas como é que eu vou vender algo que eu não tenho? Você está vendendo, na verdade, é uma obrigação. Você está gerando para si uma obrigação. Como a call é uma opção de compra, quando você compra uma call, você está comprando o direito de comprar um ativo objeto. Já que você está operando na outra ponta, que é a ponta vendida, fazendo um lançamento, em vez de você pagar, você vai receber um valor. Você vai receber um valor e em troca desse recebimento vai gerar para você uma obrigação, que é a obrigação de vender. Então vamos aqui à minha tela para ficar fácil enxergar isso aqui. Você tem aqui a opção do tipo call e a opção do tipo put. Uma opção do tipo call é uma opção de compra. Uma opção do tipo put é uma opção de venda. Grave essas informações aqui. Tem gente que acha que se está operando call, está operando comprado. Se está operando put, está operando vendido. Não, tem nada a ver. Aqui é o tipo de opção e você pode operar comprado e operar vendido. Eu posso operar comprado na call ou na put, ou vendido na call ou na put. Só que quando eu opero comprado, o que é que eu tenho? Eu tenho um direito. Se eu opero vendido, eu tenho uma obrigação. Por que eu tenho um direito se eu opero comprado? Porque eu estou pagando pelo direito. Se você vai e faz um seguro de um carro, você pagou para ter o direito de usar aquele seguro. Então, todo mundo que paga tem um direito. Aquele que vende tem uma obrigação. Que obrigação? Aí vai depender. Então, nesse caso aqui, se você está operando comprado numa call e a call é uma opção de compra, então você tem o direito de comprar um determinado ativo. Se você está operando comprado numa put e a put é uma opção de venda, então você está tendo o direito de vender. Até aqui tudo bem. Isso aqui é um lado da moeda. Só que quando você quer operar algumas estratégias de geração de renda, você opera nessa ponta aqui, é quando você gera a obrigação. Se você tem a obrigação numa call, é justamente o inverso de quem tem o direito. Então a sua obrigação aqui é de vender. No caso da put, é exatamente o inverso. Se quem tem o direito na put é o direito de vender, então sua obrigação aqui vai ser de comprar. Então, entendendo essas nuances daqui, as coisas vão ficar muito mais fáceis. Operando aqui, você está operando uma call e está fazendo um lançamento. Então, você fez o quê? Um lançamento de call. Você quer receber um prêmio e em troca desse prêmio vai te gerar uma obrigação de vender. Que é nesse caso aqui, a obrigação de vender por um determinado preço, por um preço que é o que nós chamamos de strike. Esse strike aqui. Então, a operação de lançamento de call, que é o objeto desse vídeo aqui, ela é uma operação que pode ser de dois tipos. Você pode fazer um lançamento coberto ou descoberto. O que muda? Se você faz um lançamento coberto, quer dizer que você tem o ativo, o objeto, para você vender, para você entregar ele, caso você seja exercido nessa obrigação. Então vamos supor que você tem uma ação aqui da Petrobras, PETR4. Você comprou por R$30 a ação da Petrobras.
Você faz um lançamento coberto porque você tem ação da Petrobras, mas você tem quantas? Eu comprei aqui, é o preço que eu paguei. Qual a quantidade que eu tenho? Eu tenho 1.000 unidades. Se eu tenho 1.000 unidades de ações da Petrobras, para eu fazer um lançamento coberto, eu preciso fazer um lançamento de exatamente 1.000 unidades. Aqui, ó, se eu fizer um lançamento de 2.000 unidades, eu vou estar coberto em 1.000 e vou estar descoberto em mais 1.000. Esse lançamento coberto, ela é a operação que é a mais segura dentro do mercado de opções, mais segura. Por quê? Porque você tem um ativo objeto. Se você pagou R$30 no ativo aqui, você pode fazer um lançamento com um strike de R$31, por exemplo. Se você fizer com um strike de R$31, quer dizer que o seu ganho máximo na operação é justamente essa diferença. Você pagou R$30 no ativo e fez um lançamento que vai te gerar possivelmente uma obrigação de vender esse ativo por R$31. Em troca disso, você vai ganhar um prêmio. Vamos dizer que esse prêmio seja de 50 centavos. Vou botar aqui prêmio, 50 centavos. Então, quando é que essa operação ela vai ser favorável para você? Lembrar que aqui eu não estou colocando o custo das operações. Você tem que avaliar quais são os custos com a corretora que você opera. Então, nesse caso aqui, se a ação subir até R$31 e você vender ela, tu está no lucro. Você vai ganhar essa diferença. Vendeu por 31, ganhou R$1, mas ganhou 50 centavos pelo prêmio. Então, ganhou R$1,50. Se não tivesse feito essa operação, você ganharia somente R$1. Então valeu a pena. E se essa ação subir até R$31,50, maravilha também. Você ganhou R$1 da valorização, aquele 50 que passou ali, você não ganha porque você é obrigado a vender por 31 e os 50 centavos aqui foi de prêmio, compensou esse valor que você deixou de ganhar. Mas se porventura essa ação bater R$35, aí você vai começar a ter a sensação de que perdeu dinheiro, né? Mente de trade, tem essas loucuras, isso é viés comportamentais. Então, bateu R$35, você vai ser obrigado a vender por R$1, ganhou 50 centavos do prêmio, R$1,50, vai ficar com a sensação de que perdeu R$3,50. Essa é uma sensação que é real, tá? Por mais que você diga que, mas eu ganhei aqui R$1,50, mas é real. Qual é a parte positiva de fazer um lançamento coberto desse? Não apenas você ganha o dinheiro, que 50 centavos você ganha logo, né? No dia seguinte já cai na sua conta esse valor, que é quando liquida a operação com as opções. Você também tem uma proteção. Por quê? Se você tem um ativo na carteira que você pagou R$30 nele, se a ação desvalorizar para R$29,50, como você ganhou 50 centavos do prêmio, você está no 0 a 0. Então te protegeu no valor do prêmio. Se você não tivesse a opção, você estaria com 50 centavos de desvalorização. Então perceba que você tem uma relação de risco-retorno, que você tem que abrir mão de uma coisa para ganhar outra. Se você tivesse uma ação na sua carteira que ficasse o tempo todo lateralizando, você poderia repetir isso aqui mês a mês, que ia ser uma maravilha. Inclusive tem opções semanais, você poderia estar ganhando dinheiro aqui com base nessas estratégias também. Já a operação a descoberto é quando você não tem esse ativo na carteira. O problema é que nesse exemplo, que eu falei que ela chegou a R$35, você vai ser obrigado a vender algo que você nem tem por 31. Mas como é que você vai vender algo que você não tem por 31? Você vai ter que ir no mercado, comprar por 35, que é o valor dele no mercado, e vender por 31. Aí você vai ter R$4 de perda. O problema do lançamento descoberto é que eu falei um exemplo aqui que a ação foi para 35. Mas não existe limite para o crescimento de uma ação. E se ela fosse para 40? E se essa quantidade não fosse 1.000, fosse 10.000? Porque justamente as pessoas que fazem lançamento a descoberto, que começam a falir, começam a ter problemas, é porque quer ganhar muito dinheiro, só que o prêmio é muito baixo, porque ela coloca fora do dinheiro o strike um pouco mais alto. Em vez de botar 31, que bota R$32. Aí esse prêmio vai para 25 centavos. Aí como esse prêmio é muito pequeno, ele vai aqui e aumenta a quantidade para 10.000. Só que para eu comprar 10.000 ao preço de 32, eu preciso ter 320 mil. Então isso é um problema que pode gerar uma falta de cobertura de margem e a corretora vai cobrar isso daqui. É por isso que tem pessoas que podem ficar devendo na bolsa, porque faz isso aqui numa quantidade gigante, não avalia que o ativo pode dar um pico para cima, você ser exercido, aí vai tentar fazer a rolagem, mas a quantidade está muito grande, você não vai conseguir fazer rolagem porque você não tem margem, a depender da corretora, a corretora nem vai permitir que você opere isso no home broker. Então isso pode ser um problema gigantesco. Então qual é a operação mais conservadora dentro do mercado de opções?
lançamento coberto, porque não existe risco. Inclusive algumas pessoas, né, falam na internet que o risco é zero. Não existe operação risco zero. Só que o risco de perder na opção é zero de fato, porque o risco existe na ação. Porque a ação ela pode desvalorizar muito mais do que os 50 centavos do meu exemplo. Pode desvalorizar R$1. Mas como você já tem ação na carteira, esse risco você já tem. Só que existe um outro risco, que é o risco de deixar de ganhar, não é de perder, de deixar de ganhar o que passar do valor do strike. E qual a operação mais arriscada que existe no mercado de opções? Lançamento a descoberto, principalmente lançamento de call. Se fosse um lançamento de put, você já tem o preço definido ali, né? Que é o strike vezes a quantidade. Mas um lançamento de call, não. Você não sabe até que ponto a ação pode subir, pode gerar um prejuízo enorme para você. Então fique atento com relação a essas questões. E você me pergunta assim, será que vale a pena? Depende do seu psicológico. Tem pessoas que não querem ter ação na carteira, quer ter uma carteira mais estável. Aí você não vai poder fazer um lançamento de call. Porque se você fizer, você vai fazer um lançamento descoberto. Aí você pode fazer um lançamento de put, porque você não precisa ter o ativo na carteira e pode ganhar uma renda do mesmo jeito. A importância aqui de entender essas nuances sobre opções é que tem muitas estratégias que podem estar alinhadas ao perfil da pessoa, ao objetivo dela, essa geração de renda, crescimento de patrimônio. Isso tudo vai influenciar positivamente nas suas operações. Então, aqui a gente finaliza a questão do lançamento de call, coberto, descoberto, se vale a pena, se não vale. A depender do ativo que você opere, você pode ter um nível de prêmio muito mais alto. E como é que você vai saber isso? Depende da volatilidade do ativo, que também não é de graça. Se você pega um ativo que é um prêmio mais alto, quer dizer que a volatilidade implícita ali é muito mais alta também. Se a volatilidade é alta, você tem um risco alto. Se você tem um risco alto, a probabilidade de ir para exercício também é mais alta. Então, se você quiser estabilidade, uma ação com a volatilidade muito baixa, risco baixo, o prêmio também vai ser baixo. Como o prêmio vai ser muito baixo, você vai ganhar ali aos pouquinhos, mas o segredo é persistência e perenidade. Você tem que ter previsibilidade nos ganhos, né? Então, assim, sempre vai avaliar ali o mental da pessoa, né? O psicológico dela, o que ela pensa com relação à carteira dela. O segredo de você ter sucesso é consistência, né? E com a consistência, se você tiver uma carteira de ações, você pode estar aplicando o lançamento de call coberto e está extraindo um lucro legal disso aqui. Só que eu não recomendo você fazer isso aqui em ativos com a volatilidade alta, com a tendência de explosão, porque aí você vai ter que vender por um preço muito inferior ao que você ganharia se mantivesse o ativo quieto na carteira. Então não é todo o cenário, não é todo momento que isso aqui vai ser a melhor alternativa, não. Então, se você gostou do vídeo, deixa o seu like, seu joinha, manda para outras pessoas que gostam de opções, que investem, que quer aprender sobre esse assunto também, que assim a gente vai construindo essa comunidade aqui. Deixa a sua dúvida, se ficou com a dúvida, deixa uma observação sobre o que você achou do vídeo também, que assim a gente vai construindo esse diálogo aqui entre todas as pessoas envolvidas no processo. Eu te vejo no nosso próximo encontro.